Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande multidão, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Hoje o Sagrado Evangelho nos traz um grande ensinamento sobre aquilo que são os sinais que nós precisamos ser dóceis para perceber e experimentar, para que nós possamos alimentar a nossa experiência de Deus. Quando Jesus ali ele diz: esta geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Quando Jesus fala isso, ele está falando sobre essa busca de sinais que o ser humano quer. O ser humano precisa de ter confirmação daquilo que ele tem convicção. Mas a experiência religiosa, a experiência de fé não é assim. Nós muitas vezes não vamos ter confirmações sensitivas, mas nós vamos adquirir uma verdadeira convicção interior no nosso coração que vai nos dizer que aquele caminho é um caminho de salvação, um caminho coerente que pode nos levar cada vez mais a essa experiência de união com Deus. Por isso que Jesus, quando faz essa crítica ali a essas pessoas que buscam sinais, ele está justamente nos chamando a atenção sobre esta realidade, que nós não podemos viver de um sentimentalismo, mas nós precisamos viver de uma verdadeira fé, de uma verdadeira confiança em Deus, porque o sentimentalismo, ele nos torna pessoas más, porque o sentimentalismo, a busca por satisfação, a busca por prazer, faz com que a gente busque unicamente a nossa vontade. E quando a gente busca somente a nossa vontade, a gente não faz mais a vontade de Deus na nossa vida. E é por isso que Jesus ele faz essa crítica. A busca de sinais é um perigo para a nossa união com Deus, porque a busca de sinais faz com que a gente queira confirmação da experiência que nós estamos tendo. E nós precisamos entender que a confirmação ela não se dá por coisas sensitivas, mas a confirmação da experiência de Deus se dá justamente por essa experiência de fé interior, essa convicção interior que nos dá certeza do caminho que nós estamos seguindo. Por isso que Jesus ele vai falar que nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. E o que significa o sinal de Jonas? O sinal de Jonas, ele representa duas realidades essenciais. A primeira é a ressurreição, porque se nós olharmos bem, quando Jesus dá o exemplo de Jonas, ele está nos chamando a atenção sobre aquela realidade dos dias que Jonas ficou no ventre do peixe e depois foi lançado à terra. Isso aqui é uma imagem da ressurreição, da vida eterna, porque nós estamos ou precisamos estar no ventre do peixe, porque esse peixe é o próprio Cristo e é dentro dele que nós somos gerados homens novos, pessoas novas. Esse é o primeiro sinal.
o sinal da ressurreição, da vida nova em Cristo. E esse sinal da ressurreição, ele é importante porque a experiência que nós temos com Cristo é uma experiência de Cristo ressuscitado, onde nós adquirimos uma verdadeira convicção da presença dele em nossa vida. E depois, o outro sinal, o simbolismo do outro sinal de Jonas, que representa o sinal de Jonas, tem a ver com a conversão. Porque na medida em que nós temos uma experiência de Deus, essa experiência de Deus que gera uma convicção de fé, faz com que a gente tenha uma atitude de mudança, uma atitude de conversão. E essa atitude de mudança, essa atitude de conversão nos leva justamente a experimentar esta realidade da mudança de vida. E essa mudança de vida, ela tem a ver também com a ressurreição, porque a mudança de vida, ela é uma mudança que nos faz viver uma vida nova em Cristo. Por isso que nenhum sinal será dado, a não ser o sinal da ressurreição, o sinal da conversão, porque é a partir dessa obra de conversão na vida do cristão, na vida dos fiéis, que as pessoas que não são da igreja ou as pessoas de fora que ainda não vivem o Evangelho, elas poderão encontrar em nós, nos fiéis, que se convertem a cada dia, que trilham um caminho de conversão, de vida nova, de ressurreição. Assim, essas pessoas elas vão ter essa experiência e esse testemunho de uma vida segundo o Evangelho. E essa vida segundo o Evangelho motiva outras pessoas a viverem segundo o Evangelho. Por isso que nós precisamos realmente se desapegar dos sentimentalismos, das sensações corporais, para que nós possamos verdadeiramente viver de fé. E essa experiência de fé que gera conversão. O sentimentalismo, ele só gera um calorzinho no coração, mas não gera conversão na nossa vida. Por quê? Porque o sentimentalismo, ele na verdade é uma busca de algo para suprir as nossas carências interiores, que isso não é experiência de fé. Mas quando nós temos uma verdadeira experiência de fé, em nós começa a se transbordar essa ressurreição de Cristo através de uma vida nova em Cristo. É isso que nós precisamos aprender a viver a cada dia, para que dessa forma nós possamos ser diferente desta geração má, né? Essa geração que busca sinais. Nós não devemos buscar sinais, porque os grandes sinais Jesus Cristo já nos deu, que é a sua ressurreição, que é a sua paixão, morte de cruz, que é a igreja, que é a palavra, que são os sacramentos. Mas se a gente não tem uma experiência de fé, nós não vamos conseguir experimentar e perceber esses sinais que nos são apresentados pelo próprio Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.